enxergo muito com esses óculos que não encaixam nos meus olhos. Ai, deixa eu pegar um copinho de água. Ai, deixa eu sentar aqui. Ai, minhas costas. Vou olhar. Deixa eu ver se tem algo que tá tudo certo com minhas plantinhas. Ai, que coisa mais linda essas plantinhas de Vonica, tá verde, igual a natureza. Ai, meu Deus, que maravilha essas plantinhas de Vonica. Vou olhar um pouquinho. Vonica tá molhando as plantas, porque elas amam ganhar uma aguinha, porque elas gostam de matar a sua sede, que é muito importante molhar as árvores, molhar as plantinhas, molhar as flores, dar uma cuidadinha. Ai, meu, mas fazem parte do meio ambiente também. Verdade, Vonica. As plantas, os animais. Nossa, Vonica, as pessoas também fazem parte do meio ambiente. Isso, muito importante. Vonica agora tá relembrando aqui o que mais que faz parte do meio ambiente. O ar, os pássaros, todos os animais da nossa terra fazem parte do meio ambiente. Ai, principalmente as plantinhas de Vonica também fazem parte do meio ambiente. Vonica precisa molhar as flores que tá lá fora. Muito bem. Deixa a Vonica dar mais uma molhadinha. Ai, a água também faz parte do meio ambiente. Muito bem, vamos molhar. Molhar um pouquinho aqui, um pouquinho para aqui. Tarde, criançada, tudo bem com vocês? Vonica tava aqui molhando as plantas. Vonica ama molhar as plantas. É tão importante molhar as plantas com água, né? Elas agradecem. Se a gente não molhar as plantas, elas morrem de seco, né? Então nós temos que molhar sempre as nossas plantinhas. E Vonica tá aqui, ó, que coisa mais linda. As plantas de Vonica estão verdes, igual a natureza, igual ao nosso meio ambiente. Que legal, né? Tô aqui de novo. Mas Vonica veio numa missão importante. Sim, Vonica veio falar um pouquinho sobre o meio ambiente. Sim, criançada, essa semana nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente. Sim, na sexta-feira. Ai, que emoção. Vonica fica tão emocionada. É uma alegria para Vonica, tão importante no nosso meio ambiente. Então, Vonica tem uma missão muito importante de explicar para você ali de casa, criançada, o que é o meio ambiente. Sim, o nosso meio ambiente é tudo que nos cerca. Sim, como a água, como os animais, como as árvores, assim como os prédios, as casas, as avenidas, assim como a Vonica, assim como vocês, assim como as famílias de vocês. Tudo isso faz parte do nosso meio ambiente. Isso na verdade, o meio ambiente é um conjunto das relações entre todas as coisas vivas e não vivas. Por exemplo, não vivas, os prédios, as avenidas, são coisas não vivas, mas fazem parte do nosso meio ambiente também, não fazem? Sim! E o meio ambiente é para todo mundo, é tudo
tudo em nós mesmos e nós fazemos parte do nosso meio ambiente. Então nós temos que cuidar do nosso meio ambiente. Nós temos que molhar as plantinhas, nós temos que cuidar com o lixo que a gente joga lá na rua, que não pode, a balinha, quando a gente chupa a balinha, né, aquela embalagem da balinha, a gente às vezes faz o quê? A gente joga na rua, mas não pode. Lá no nosso carro tem uma sacolinha, nós temos que jogar o lixinho lá dentro. O papelzinho da bala vai lá dentro dessa sacolinha. Às vezes, quando a gente come no carro, é alguma comidinha que sobrou, a gente também joga nesse saquinho e depois a gente chega em casa e separa lá bonitinho lá, cada um no seu lugarzinho orgânico, o reciclável. Sim, tudo certinho. É tão importante a gente preservar nosso meio ambiente, né? Mas Vonica tava pensando aqui, sabe de uma coisa? Eu agora estou lembrando um episódio que me aconteceu no mercado. Vonica ficou pensando muito sobre essa questão quando Vonica foi no supermercado. Teve uma moça que falou coisas que Vonica ficou um pouco triste. Eu, Vonica, gostaria de contar esse episódio para vocês. Vonica ficou muito triste, mas já passou. Já passou. Agora a Vonica tá aqui no meio das minhas plantinhas, molhando sempre elas para que elas não fiquem secas, porque olha só, a Vonica molha todos os dias as plantinhas, elas sempre estão verdes, que é muito importante. Então a Vonica agora vai contar o episódio para vocês. Na fila do supermercado, o caixa diz a uma senhora idosa: a senhora deveria trazer suas próprias sacolas para as compras, uma vez que sacos e plásticos não são amigáveis com o ambiente. A senhora pediu desculpas e disse: não afie essa onda verde no meu tempo. O empregado respondeu: esse é exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração não se preocupou o suficiente com o nosso ambiente. Você está certo, responde a velha senhora. Nossa geração não se preocupou adequadamente com o ambiente. Naquela época, as garrafas de leite, garrafas de refrigerante e cerveja eram devolvidas à loja. A loja mandava de volta para a fábrica, onde eram lavadas e esterilizadas antes de cada reuso. E eles, os fabricantes de bebidas, usavam as garrafas umas tantas outras vezes. Realmente, não nos preocupamos com o ambiente no nosso tempo. Subíamos as escadas porque não havia escadas rolantes nas lojas e nos escritórios. Caminhávamos até o comércio ao invés de usar nosso carro de 300 cavalos de potência cada vez que precisamos ir a 2 quarteirões. Nós não nos preocupamos com o ambiente. Até então as fraldas de bebês eram lavadas porque não havia fraldas descartáveis. Roupas secas, a secagem era feita por nós mesmos, não nessas máquinas bamboleantes de 220 volts. A energia solar é a eólica e que realmente secavam nossas roupas. Os meninos pequenos usavam as roupas que tinham sido de seus irmãos mais velhos e não roupas sempre novas. Mas é verdade, não havia preocupação com o ambiente naqueles dias. Naquela época só tínhamos somente uma TV ou rádio em casa e não uma TV em cada quarto. E a TV tinha uma tela do tamanho de um lenço, não um telão do tamanho de um estádio que depois será descartado. Como? Na cozinha tínhamos que bater tudo com as mãos, porque não havia máquinas elétricas que fazem tudo por nós hoje. Quando embalávamos algo um pouco frágil para o correio, usamos jornal amassado para protegê-lo, não plástico bolha ou pallets de plástico que duram 5 séculos para começar a degradar. Naqueles tempos, não se usava um motor a gasolina apenas para cortar a grama e era utilizado um cortador de grama que exigia músculos. O exercício era extraordinário e não precisava ir a uma academia e usar esteiras que também funcionam a eletricidade.
Mas você tem razão, não havia naquela época preocupação com o ambiente. Bebíamos diretamente da fonte quando estávamos com sede, em vez de usar copos plásticos e garrafas PETs que agora lotam os oceanos. Canetas recarregamos com tinta tantas vezes ao invés de comprar outra. Amolávamos as navalhas ao invés de jogar fora todos os aparelhos descartáveis e poluentes só porque a lâmina ficou sem corte. Na verdade, tivemos uma onda verde naquela época. Naqueles dias, as pessoas tomavam um bonde ou ônibus e os meninos iam em suas bicicletas ou a pé para a escola, ao invés de usar a mãe como um serviço de táxi 24 horas. Tínhamos só uma tomada em cada quarto e não um quadro de tomadas em cada parede para alimentar uma dúzia de aparelhos. E nós não precisávamos de um GPS para receber sinais de satélites e milhas de distância no espaço, só para encontrar a pizzaria mais próxima. Então, não é risível que a atual geração fale tanto em meio ambiente, mas não quer abrir a mão de nada e não pensa em viver um pouco como na minha época. Linda essa história, né? Vocês gostaram? Isso aconteceu com Vonica. Vonica ficou tão triste. O moço queria culpar a Vonica, mas a Vonica não tinha culpa na época de Vonica lá atrás, quando a Vonica era bem velha. Ops, Vonica é velha? Vonica até esqueceu. Hoje quem tá destruindo o nosso meio ambiente são as pessoas de hoje. Não foi a Vonica no tempo de Vonica. Vonica no tempo de Vonica, lá no sítio, Vonica sempre cuidava das plantinhas, cuidava dos animais, como Vonica cuida hoje também. Por isso que Vonica trouxe essa história para você escutar, que quem está destruindo o nosso meio ambiente são as pessoas de hoje. Estão jogando lixo por tudo quanto é lugar. É verdade. Vocês sabem por que é importante a gente separar os lixos? Sabe? Porque reciclar ocasiona uma preservação no meio ambiente. A reciclagem é uma das principais formas de reduzir o impacto no meio ambiente. Isso! Do impacto negativo do ser humano no meio ambiente. Isso. Agora a Vonica vai explicar para você uma coisa muito importante. A coleta seletiva do lixo. Vonica vai mostrar as cores de cada lixo, do que a gente deve colocar dentro de cada lixinho, com a sua determinada cor. Vai ser bem legal, bem importante, porque a gente está falando do meio ambiente. A coleta seletiva é o primeiro e o mais importante passo para fazer com que vários tipos de resíduos sigam seu caminho para a reciclagem ou destinação final ambiental correta, pois o resíduo separado corretamente deixa de ser lixo. Quais as cores das lixeiras da coleta seletiva? Lixo é uma palavra um pouco fora de moda. Resíduo e rejeito fazem mais sentido. Resíduo é tudo que pode ser reaproveitado, como itens recicláveis e alguns materiais orgânicos que podem ser compostados. Rejeito é um material que não tem condições de ser reaproveitado e é destinado a aterros sanitários. Em algumas cidades, a coleta seletiva é feita entre itens úmidos e secos ou entre recicláveis e orgânicos. Quando o material reciclável é coletado e chega às cooperativas, ele é então separado para ser reaproveitado. Mas há muitos locais, como espaços públicos, comércios e condomínios, que têm lixeiras coloridas e aceitam recicláveis mediante a separação prévia feita pelo consumidor. Assim, o usuário deve depositar o resíduo na lixeira de cor correspondente. Sabia que, segundo resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, existem 10 cores de lixeiras para cada tipo de resíduo? Azul, papel e papelão. Vermelho, plástico. Verde, vidro. Amarelo, metal. Preto, madeira. Laranja, resíduos perigosos. Branco, resíduos de hospitais e serviços de saúde. Roxo, radioativo. Marrom, orgânico.
Cinza, não reciclável, contaminado ou cuja separação não é possível. As lixeiras mais comuns são as de papel, plástico, vidro e metal. Saiba quais itens podem ser colocados em cada uma delas e veja dicas para facilitar o trabalho dos recicladores. Papel e papelão, azul. Jornais, revistas, impressos em geral. Caixas de papelão e embalagens longa-vida. Plástico, vermelho. Garrafas, embalagens de produtos de limpeza, potes de cremes e shampoos, tubos e canos, brinquedos, sacos, sacolas e saquinhos de leite, papéis plastificados metalizados ou parafinados, como embalagens de biscoito. Lave-os com água de reuso para que não sobre restos do produto, principalmente no caso de detergentes e shampoos, que podem dificultar a triagem e o aproveitamento do material. No caso de embalagens com tampas, retire-as. Vidro, verde, frascos, garrafas, vidros de conserva. Lave-os com água de reuso e retire as tampas. Metal, amarelo. Latinhas de cerveja, refrigerante e sucos. Esquadrias e molduras de quadros. Latas devem ser amassadas ou prensadas para facilitar o armazenamento. E aí, gostaram dos videozinhos que Vonica mostrou para vocês, criançadas? Viram como é importante a coleta seletiva de lixo? Super importante, né? Agora, Vonica vai pensar em uma coisa. Vonica quer lançar um desafio. Hoje, como atividade, Vonica vai propor que você faça um videozinho bem legal, tá? E você vai ter que mandar para Prof. Elô, para ela olhar o seu videozinho. E você vai dizer nesse videozinho por quê? Por que o meio ambiente é importante pra gente? Combinado? E Vonica também vai pedir para Prof. Elô deixar alguns modelos de atividades que vocês poderão fazer, como usar materiais, como por exemplo, papéis, usar lápis de cor. Você vai ter que usar a sua criatividade. Combinado? Então hoje você vai ter que fazer um videozinho dizendo por que o meio ambiente é importante para você, para sua família, para Vonica. Por que o meio ambiente é importante para a gente? E você vai ter que fazer depois um desenho bem lindo e bem caprichado com os modelinhos que Vonica... com os modelinhos que a Prof. Elô vai deixar para vocês ali no videozinho. Às vezes Vonica esquece, Vonica acha que é prof, mas não é não. Combinado? Então, Vonica vai ficando por aqui. Espere o seu videozinho. Vonica vai ficar aqui do lado da Prof. Elô para olhar os seus videozinhos. Combinado? Beijos. Bom final de semana. Até segunda. Capriche na atividade no vídeo. Não esquece de mandar pro Prof. Elô, combinado? Beleza. Tchau.